Então vamos lá. As leis, então, vinculadas à proibição da escravidão no Brasil, elas são decorrentes, então, dessa ideia das leis antitráfico, certo? Lembra lá, Lei Feijó, Lei Bill Aberdeen e Lei Eusébio de Queiroz. Obviamente que a Lei Eusébio de Queiroz começa a ser muito mais imposta no Brasil, e aí começam as ideias de abolição no Brasil, que é um dos últimos países, se não o último, a abolir a escravidão. Nós temos, então, a primeira lei chamada Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, que todos os filhos de escravos não poderiam ser escravizados nascendo livre. Uma lei ridícula, porque como que uma criança vai viver só, sendo que seus pais continuam escravos? Então, obviamente que ela continuaria dentro da senzala, vivendo numa condição de escrava. Nessa sequência vem uma outra lei também inócua, ridícula, que podemos dizer assim, a lei do sexagenário, também chamada de Cotegipe. Essa lei, então, libertava todos os escravos com mais de 60 anos. Lembrando que no século XIX, no início do século XX, poucas pessoas chegavam à idade de 60 a 60 e poucos anos, que dirá os escravos. E, por fim, aquela que coloca a abolição geral da escravidão, foi justamente essa Lei Áurea de 1888, lá no dia 13 de maio. Lembrando que essas três leis, elas não estão muito baseadas na ideia do ser humano escravo. Não, ela está em decorrência seguinte, medo de uma africanização do Brasil, tendo sempre uma mão de obra estrangeira no lugar dessa mão de obra escrava, uma mão de obra estrangeira até mais técnica. Então, a questão da abolição é por pressões externas, tem sim a ideia dos direitos humanos aqui, mas ela é muito mais uma questão de pensamento, é melhor ter mão de obra assalariada, que ela pode ser a consumidora do próprio produto que produz, do que a mão de obra escrava, certo? Então, Lei do Ventre Livre, sexagenário e a Lei Áurea, a lei final da abolição. Então, novamente, aqui as palavras-chave que nós temos: o modo de produção escravista, plantation, mercantilismo, pacto colonial. Vale a pena vocês darem uma pausa aqui e lembrar de tudo isso daqui, certo? E as relações com temas atuais, o que o Enem e o vestibulares podem pedir com relação? A questão do transporte ilegal, por exemplo, dos imigrantes para a Europa. Atualmente, a quantidade de imigrantes que saem em condições precárias, como mais ou menos saíam os escravos, os africanos escravizados da África, logicamente que era muito pior a situação deles nos navios negreiros, mas nós temos ainda a figura do traficante levando esses imigrantes ilegais da África ou da Síria para a Europa. A questão do subemprego, ainda muito atuante no Brasil, na América, em muitos lugares da África, da Ásia, muito relacionado aqui a um capitalismo selvagem, fiquem atentos a isso. A situação dos afrodescendentes no Brasil, salário mais baixo do que os brancos, menos possibilidades de ascensão social, fiquem atentos a isso também. A violência também contra negros, tanto no Brasil quanto na América do Norte, esses casos últimos que têm ocorrido dentro dos Estados Unidos, com a morte de negros pela polícia, sempre há a possibilidade de fazer a relação com a escravidão com esses temas atuais. Beleza? E lembre, povo, mande suas dúvidas e perguntas para duvidas@historiahoje.com.br. Essas respostas vocês terão ela em forma de vídeo, que estará presente tanto no Instagram do História Hoje, quanto no nosso blog. Beleza? Lembre, todo o nosso conteúdo é gratuito. Todo ele é gratuito, basta você fazer só a inscrição no blog, é uma inscrição super rápida de ser feita. Beleza? Um grande abraço, qualquer coisa então, mande suas dúvidas aí pelo e-mail colocado. Um bom estudo, um abraço, até mais.